Eu sou Caio Bauer e você está no canal do Brasileiro Revoltado. Meus amigos, infelizmente o Brasil não é para amadores. A política, ela anda de braços dados com o judiciário e caminha a passos largos para o abismo. O tempo. Moraes manda executar multas que somam 7 bilhões contra caminhoneiros por bloqueio de estradas em 2022. A gente vai recapitular. Muitas pessoas não ficaram satisfeitas com o resultado das eleições de 2022. Para protestar, eles simplesmente pararam as estradas. É um direito constitucional garantido por lei, embora seja questionável como foi feito. Beleza, a justiça, ela agir, tá certo. Mas o problema é que hoje, quem tem o controle da justiça e diz que age em nome da justiça, não representa o povo. Ele representa uma classe política corrupta, velha e, acima de tudo, maldita. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, tem intimado varas federais ao redor do país para que caminhoneiros multados durante o bloqueio de rodovias depois das eleições de 2022 quitem os débitos existentes. De acordo com o cálculo da Advocacia Geral da União, as multas somam 7,1 bilhão e foram aplicadas às pessoas físicas e jurídicas. Moraes é relator do caso na Suprema Corte e, em 17 de dezembro de 2025, determinou que fossem tomadas providências para a execução das multas ao foro de domicílio de cada devedor. Os protestos começaram em 31 de outubro de 2022, após os resultados do segundo turno das eleições. Na época, o ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu a tentativa de reeleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por uma diferença de menos de 2 pontos percentuais. A obstrução de vias atingiu quase todos os estados do país e houve decisão judicial ordenando o desbloqueio das estradas. A determinação, na época, proibiu a interrupção ou embaraço à liberdade de tráfego em todo o território nacional e de acesso a prédios públicos. Cara, a justiça brasileira, ela é uma meretriz das mais baratas. Eles estão se vendendo a troco de nada, por simples apego ao atual governante. Em caso de descumprimento, as autoridades locais poderiam aplicar multas imediatas no valor de 20 mil para pessoas físicas e de 100 mil para pessoas jurídicas. A ordem também autorizava a prisão em flagrante e o bloqueio pela rede social Telegram de contas de envolvidos com a manifestação. É aquele desejo do totalitário de simplesmente calar quem discorda dele. Depois, em 11 de novembro, Moraes ampliou o alcance de sua decisão e determinou a aplicação de multas de R$100 mil por hora aos proprietários de veículos que seguiam bloqueando as rodovias. O impasse, no entanto, se arrastou na justiça e até a publicação das chamadas cartas de ordem para execução de pagamento, realizada neste mês de março pelo STF. Aí a gente tem que fazer um parênteses e falar do Nicolas, né? Ele reagiu depois disso, né? O deputado Nicolas Ferreira se manifestou nesta segunda-feira, dia 30/3, sobre multas que somam 7,1 bilhões aplicadas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, a caminhoneiros. O parlamentar chamou Moraes de covarde e sugeriu uma diferença de postura do ministro no tratamento dispensado ao caso Master e às fraudes em benefício do INSS. Leão com os tios do Zap, tchutchuca com o escândalo do INSS do Master. Se tirar a toga, não sobra nada, covarde. Palavras do Nicolas Ferreira. As multas aplicadas por Moraes a pessoas físicas e jurídicas se referem aos bloqueios das estradas federais realizados em 2022. E agora ele está executando isso. E aí
o mais impressionante, o Cláudio Dantas matou a charada. O recado de Moraes aos caminhoneiros é reconciliação com Lula. A revista Oeste trouxe à tona uma decisão de Alexandre de Moraes que impôs a caminhoneiros envolvidos nos protestos de 2022 multas que alcançam a inacreditável cifra de 7 bilhões. O ministro, inclusive, já liberou a Justiça Federal para executar a cobrança dos valores, calculados com base em penalidades de 100 mil por hora de bloqueio. Sim, é inédito, bizarro, perverso e eu diria acima de tudo de uma pachorra para com a baixeza do judiciário brasileiro. Como registramos no site mais cedo, há casos de pessoas físicas multadas em até 147 milhões. Aí fica a pergunta: quem pessoa física no Brasil ganha 147 milhões? Pequenas empresas receberam cobranças que vão de 5 milhões a 15 milhões. Para esses negócios, a imposição de multas abusivas significa falência certa. Para pessoas comuns, a perda de renda familiar, da própria subsistência. A justiça, que deveria ser cega, hoje ela enxerga além do alcance e, acima de tudo, cobra com uma ferocidade ferrenha. Importante ressaltar que a decisão de Moraes vem ao encontro do posicionamento da própria Advocacia Geral da União, comandada por Jorge Messias, nome de Lula para a vaga de Luiz Roberto Barroso. Segundo a AGU de Messias, os critérios adotados para o cálculo das multas são técnicos e o STF considerou razoáveis. Por trás do evidente intento de punir de forma exemplar os apoiadores de Bolsonaro que foram às ruas protestar, a decisão de Moraes tem um timing que sugere recado aos caminhoneiros que ameaçam agora parar o país por causa do preço do diesel. Aqui eu tenho que fazer um parênteses para vocês conseguirem entender. O preço do diesel está atualmente no atual patamar por causa da política do atual governo que vem ao longo dos anos colocando imposto no rabo do povo como se fosse uma p*** gigantesca. A gente sabe que no governo anterior houve uma redução de impostos, entendeu? Para poder ajudar a população. E como todo mundo deve saber, a curva de Laffer, ela fala que toda vez que você aumenta impostos, a arrecadação aumenta por um período de tempo, porém ela vai diminuindo a longo prazo. Mas como todo santo esquerdista, porque eu não posso falar o que eu penso, não sabe, não entende ou se dissimula, eles não entendem de economia. Eles acham que o governo marretando o número dá certo. Uma paralisação de caminhoneiros colocaria o petista nas cordas, fazendo despencar de vez sua já combalida popularidade e enterrando seu projeto de um quarto mandato, ou de fazer um sucessor. Ao impedir isso, o ministro acena com a bandeira branca, a fim de enterrar de vez a investigação do Master, que ele e outros dos seus companheiros de toga estão envolvidos. E num grandiosíssimo acordo, eles vão se acobertar debaixo de berço esplêndido. Este país está caminhando a passos largos ao abismo. Isso se faz necessário para que o povo brasileiro entenda que, se não fizermos nada, nesta eleição o Brasil estará condenado. E condenado de uma maneira vexatória, por escolha própria. Depois do rompimento, Moraes e Lula parece que ensaiam a reconciliação. Se a pacificação é real, saberemos nas próximas semanas como o desdobramento da delação de Daniel Vorcaro e viés da cobertura da Globo. Outubro parece cada vez mais longe. Meus amigos, estamos verde e amarelo com bolinhas azuis. Isso vai ser vergonhoso. Mas para aqueles que, de braços dados, caminham em Brasília, isso não é nada. Pois eles são feitos da mais pura e nobre essência da política brasileira. Aquela essência de
que fede longe. Ou nós tomamos partido do Brasil hoje, ou seremos arrastados para a discórdia, desgraça e, acima de tudo, a depravação do Estado brasileiro. Meus amigos, é rir para não chorar.